Fala, meus queridos alunos, professor André Luiz mais uma vez aqui com vocês para tentar trazer alguns conhecimentos em filosofia. É muito bom ter vocês aqui conosco. Claro que nós estamos atravessando alguns momentos difíceis, mas nós temos ali todo o nosso esforço para trazer para vocês alguns conhecimentos básicos nesta área de filosofia, para que a gente possa ali alcançar todos os nossos objetivos, apreender os nossos conteúdos e usá-los da melhor maneira possível para a nossa vida. Mas eu quero te convidar a ir lá na plataforma Gonçalves Dias também apreciar os nossos conteúdos, as nossas aulas, as nossas informações que estão lá. Está em todas as redes sociais. E eu quero também chamar a tua atenção para o teu compromisso com o teu estudo. Então, pega todo o teu material, coloca tudo o que é necessário, para que tu não tenhas de levantar, tá perdendo atenção, ou tá gastando tempo com outra coisa, a não ser ter o foco com as nossas aulas. Anota, sempre é importante anotar algumas coisas. Tenha em mãos ali a caneta, o lápis, todo o material para que você possa delinear, anotar ou até mesmo ali reforçar algo que você mesmo construiu a partir das nossas reflexões aqui filosóficas sobre os temas tratados, tá? E eu quero te convidar para fazer algumas reflexões sobre as questões relacionadas a uma área da filosofia que é a estética. Olha só, nós temos aqui uma das áreas fundamentais da filosofia. É importante lembrar aos senhores que a área da estética ali pelo século XVIII é que ela vai se tornar uma grande expressão de estudo. Ali com Baumgarten, Kant, alguns filósofos, alguns pensadores vão dar um impulso nesta estética e transformá-la numa área do conhecimento propriamente dita, que vai produzir muita coisa interessante e que vai trazer, propiciar ou até mesmo deflagrar grandes reflexões a partir daquilo que nós entendemos como sensibilidade, como experiências estéticas, ok? Através da beleza ou até mesmo da feiura, daquilo que é agradável, daquilo que é desagradável, daquilo que é bom ou daquilo que não é bom para a sensibilidade, ok? Obviamente, cada autor terá ali uma contribuição, uma pitada original ou até mesmo uma reelaboração de conhecimentos. Mas é fato, por exemplo, que a estética passa a compor um dos grandes elementos das reflexões, dos estudos e das construções filosóficas, então. Mas sempre, claro, em todos os momentos, falava-se de estética, falava-se de sensibilidade, falava-se sobre a arte, falava-se sobre a beleza e sobre as experiências associadas à estética. Tá? O sublime, o agradável, essa expressão agradável é muito importante, porque substitui uma série de outras que estão ali pejorativamente colocadas como feio. Muita gente não leva em consideração, por exemplo, que a estética ela não capta só a beleza, mas ela estipula também aquilo que não é agradável, que vocês chamam, que nós chamamos, que nós consideramos como feio. Tá? Este chamado a este elemento que nós consideramos como feio está dentro da experiência estética também, né? E a gente prefere geralmente chamar de desagradável, porque esta outra expressão já está carregada de preconceito. Tá? Mas veja só, o que a estética, na verdade, vai trazer para a gente? Vai trazer um estudo. Tá? Vamos lembrar que a estética ela vai assinalar para os nossos conhecimentos um estudo sobre a sensibilidade. Então, é sempre importante que tenhamos em mente que o estudo da estética ele não vai se limitar apenas a questões aliadas à beleza. Está ali dentro de uma consideração da sensibilidade. Nós sabemos que nós, seres humanos, nós temos esta sensibilidade e ela é muito desenvolvida durante todo o nosso percurso de vida, em todo o nosso corpo, até mesmo aliado às questões da consciência, nós temos a presença da sensibilidade como elemento deflagrador, criador, iniciador do próprio conhecimento, das nossas experiências individuais ou daquilo que coletivamente é jogado para a gente. Bom,
Então, é muito importante que sempre tenhamos em mente a questão da sensibilidade como algo fundamental para a estética. Obviamente, a estética ela traz uma série de elementos, mas sem a sensibilidade, estes elementos não são captados, não são possíveis de serem traduzidos e não são possíveis de serem degustados pelo próprio intelecto. Então, nós já sabemos que vai existir, então, o intelecto juntamente com a percepção, juntamente com a possibilidade de criar elementos a partir da sensibilidade, não é somente o intelecto que estará envolvido. Nós sabemos que precisamos usar o intelecto para as reflexões, uma certa lógica para o processo, para que consigamos criar um conhecimento adequado, mas o intelecto não vai agir sozinho, porque nós temos a sensibilidade atuando junto com este elemento que é a nossa própria estética. Então, quando nós falamos em estética, obviamente, quando nós estamos lidando com este elemento aqui, que é a estética, quando nós estamos criando conhecimento a partir deste vocábulo que é a estética, nós estamos falando também de sensibilidade. Nós estamos falando daquilo que está aliado ao que vai despertar em nós a possibilidade dos sentidos aflorarem, captarem e desenvolverem. E ali a participação dos sentidos ela é fundamental, portanto. Tá? Então, o estudo, a área da filosofia como estética, ela vai dar ênfase não só ao intelecto, mas também àquilo que os sentidos vão apresentar. Então, veja só esta estética como área da filosofia, certo? A estética como área da filosofia, ela será extremamente produtiva, ela trará para a gente uma série de reflexões sobre essas experiências. Olha só, então, enquanto área da filosofia, eu tenho uma série de reflexões, vocês sabem muito bem que reflexões estão envolvidas com movimentos de repensar as coisas. Essas reflexões, a partir, obviamente, do nosso intelecto, ok? Mas também usando os sentidos, ok? A priori, entre os elementos que nós temos para captar e para processar e emitir juízos, nós vamos precisar dos dois, o intelecto e os sentidos. Então, nós temos aqui uma dupla muito importante para as reflexões da área da filosofia como estética, ok? E essas reflexões, elas vão se dar sobre o material, sobre aquilo que é fornecido e sobre aquilo que é captado pelos sentidos. Então, nós temos também a necessidade de destacar nesta área da filosofia o que nós chamamos de experiências. Nós temos as experiências estéticas, ou seja, nós temos as experiências a partir da sensibilidade, as experiências, aqueles momentos, aquelas interpretações, aquelas formas de observar, claro, subjetivamente, com os nossos sentidos, com o nosso ser individual, aqueles elementos com os quais estamos tendo contatos. Então, as experiências, né, o fator, fatorialmente a experiência, ela vai aparecer para a gente dentro de um elemento da sensibilidade e ali será traduzido através do nosso intelecto como juízos. Esses juízos podem ser ou belo, ou feio, ou sublime, ou desagradável. Ali nós vamos ali individualmente construir dentro desse processo e ali desenvolver mais conhecimentos a partir disto. Tá? Obviamente que as nossas experiências, elas vão produzir, elas vão emitir, elas vão constituir esses juízos, certo? Então, as experiências estéticas são fundamentais, elas são elementos constitutivos e precisam ser até fomentadas dentro desse processo. Obviamente que nós temos, o elemento, a arte. Olha que coisa legal, um abraço aqui para os nossos professores de arte, que são guerreiros, são pessoas valorosas que trazem para a gente tantas experiências aliadas à sensibilidade, essa estética, as experiências estéticas, ou seja, as experiências que a nossa sensibilidade,
que os nossos sentidos, que essa nossa capacidade emotiva, essa capacidade de captar aquilo que é a emoção, esse fator emocional que vai ser empregado dentro do nosso intelecto, do nosso propriamente arcabouço teórico, dentro do nosso corpo também, a arte, tá, é fundamental. Daí fica esse abraço aos nossos professores de arte que trazem para a gente, que vão fazer a lapidação deste processo, que vão fornecer material, que vão apresentar quanta coisa bonita você conheceu a partir da aula de arte, por exemplo, através do professor de arte, dentro da música, dentro da... Claro, você pode pegar a cênica também, você pode pegar qualquer outro elemento associado à arte. Você tem a plástica, por exemplo. Então, nós temos vários elementos na aula de arte propiciados, trazidos, experienciados, para que assim possamos formar, para que assim possamos construir e para assim lapidarmos a nossa sensibilidade e podermos ter um leque muito maior de percepção da própria beleza ou de considerações mais aprimoradas sobre a experiência a partir da sensibilidade. Ok? Bom, tanto os elementos da estética como a área da estética ou aquilo que nós temos contato a partir da estética existe em cada momento histórico. Tá? Como eu falei a vocês aqui no começo, obviamente a estética sempre foi tratada. Tá? Não da mesma maneira como na modernidade, por exemplo. Mas nós temos, por exemplo, algumas pinceladas na antiguidade. Olha só. Na antiguidade, nós costumamos pegar o critério de belo. Ó. Na antiguidade, esse belo aqui, ele vai ser dividido em alguns momentos com alguns pensadores, né? Uma hora ele está ligado aqui à harmonia, por exemplo, ó. A sintonia, que é captada pelo intelecto, por exemplo. Ó. Aqui, por exemplo, nós temos ali Platão, grandes filósofos da antiguidade, mas nós temos ali uma noção de beleza que pode ser levada à imitação. Certo? Olha aqui, ó. É usada uma palavra muito interessante para isso, né? A famosa mímese, por exemplo, imitação. Mímese é a palavra imitação. Tá? Olha só, aqui a imitação ou os elementos aliados ao intelecto, também utilizados como critério de deflagração da beleza. Tá? Então, nós temos aqui na antiguidade dois elementos que podem, de acordo com cada autor que você for ler, você pode identificá-lo, reconhecê-lo, até mesmo relacioná-lo ao autor devido. Por exemplo, em Platão, nós vamos ver muito mais presente esta parte da harmonia e sintonia, e em Aristóteles, nós temos muito mais a questão da imitação, ok? Então, o belo associado a estes elementos. Quando nós chegamos ao mundo medieval, ó, quando nós chegamos ao mundo medieval, a Idade Média, como vocês chamam, nós já temos alguns critérios diferenciados, tá? Quero lembrar a você que aqui é uma forma resumida, é uma forma até bem geral de tratar o assunto, tá? A gente vai ter, ou eu vou tentar trazer para vocês em outros momentos, coisas mais específicas em relação a cada autor. Mas não é a nossa intenção agora. Nós estamos fazendo aqui claro, né, um apanhado geral. Nós estamos tentando trazer para vocês algumas noções básicas, tá? Por exemplo, no mundo medieval, nós temos aqui as questões aliadas à beleza, né, associadas a, obviamente, a espiritualidade. Ó. Tá? Nós temos aqui a divinização do processo, o aspecto divino ou religioso. Você vai perceber que nas artes, ou em todas as artes que são propagadas, na música, em toda constituição das artes no mundo medieval, a escultura, por exemplo, essas várias manifestações, né, artísticas que nós temos, vão estar muito presentes esses elementos da espiritualidade, do divino e do religioso. Tá? É muito fácil você pegar e ir ali no Google, colocar obras no mundo medieval e você vai ver, você vai observar que a arte medieval ela está comprometida. E as expressões, ou seja, as formas como essas
variadas maneiras de expressar a arte serão utilizadas também, estarão comprometidas com estes elementos. Então, nós temos as considerações artísticas, as formas de expressão da arte, ou as próprias artes que são constituídas ali, a escultura, principalmente escultura belíssima, tá? Você tem também elementos associados, claro, às gravuras, né? Nós temos esta condição da plástica, da pintura, do desenho. Então, são as mais variadas formas de apresentar esses elementos, mas eles estão muito comprometidos com estas temáticas aqui delegadas às questões da religião. Então, religiosamente está colocado este processo do belo. Quando a gente vem aqui para o mundo moderno, a modernidade, ó, esta modernidade ela vai trazer para a gente, tá, uma concepção de estética, uma concepção de beleza, em que eu terei muito mais critérios. Então, olha aqui, ó, o belo, a expressão da beleza. Claro, gente, mais uma vez, eu estou colocando a vocês aqui que isso aqui é de forma mais geral, né? Existem vários autores no mundo moderno, nem todo mundo tem a mesma concepção, mas nós podemos considerar que essa condição de belo aqui, ela vai entrar com uma certa objetividade maior, ela terá um comprometimento maior com as questões do conhecimento. Olha aqui, ó, o belo ele vai se tornar uma expressão do conhecimento também, ó. Este conhecimento direcionado principalmente à produção artística, à arte como objeto, certo? De reflexão, olha aqui, ó. Então, dentro do nosso arcabouço de conhecimento da modernidade, nós vamos já ter uma estética como uma área do conhecimento, como uma área responsável pelo conhecimento direcionada, ó, esta área direcionada às questões que vão inserir sobre a arte e as reflexões sobre essas questões delegadas à produção artística da época. Então, você vai perceber que sai de um elemento extremamente divino e religioso e passa para uma instância muito mais aliada à epistemologia, ao conhecimento e à própria produção da reflexão sobre a obra, trazendo outros elementos, né? Trazendo aqui, por exemplo, a burguesia como objeto de reflexão estético. Os saberes da burguesia, aquilo que a própria burguesia como sendo impressa na obra de arte, retirando mais os caracteres de santos, retirando mais os caracteres que favorecem ao elemento divino, ou retirando mais aqueles caracteres que estão associados a figuras que fazem parte de um mundo meramente espiritual, religioso, cristão, trazido para a época. Então sai este domínio religioso, espiritual e divino, e entra aqui o ser humano comum, comerciante burguês, Cena, Renascimento, Iluminismo, biografias de pessoas comuns como qualquer outra, e não mais de entidades divinas. E quando nós chegamos ao mundo contemporâneo, certo? Olha, quando nós chegamos aqui ao contemporâneo, nós temos uma concepção de estética ligada à arte também. Olha só, nós temos aqui esta arte como fonte de reflexão, ó. Aqui, esta arte ligada à construção, ok? A nossa reflexão estética dentro do mundo contemporâneo já traz uma arte como construção, como liberdade de construção, como liberdade de criação. A criatividade aqui é um elemento fundamental. Faço questão de destacar os senhores o processo da criatividade. Olha que coisa magistral dentro da estética no mundo contemporâneo. A espontânea forma de você inventar e reinventar. A reflexão estética no mundo contemporâneo e sobre a arte me traz a possibilidade da reinvenção, da reelaboração. E aí o processo de criatividade é fundamental dentro deste elemento novo. Eu preciso de uma arte construtiva, eu preciso de uma arte que seja progressista, que me traga novos conhecimentos e novas formas de ver o mundo. Então, aqui, olha, novas formas de ver o mundo.
olha aqui, e estas novas formas de ver o mundo trazem toda a originalidade desse processo. Perceba que em cada momento, mais uma vez, vou chamar a atenção de vocês, é uma forma genérica, obviamente que tem muita coisa aí, mas nós estamos trazendo uma base conceitual para vocês. Espero que tenham aproveitado, continue conosco e nós teremos ainda outras aulas sobre este assunto.